Bom dia para todos que estão nos assistindo. Eu, professora Thais, juntamente com o professor Lucas, aqui da Universidade Estadual do Piauí, e em nome da equipe do Biodemia, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto de extensão realizado no Instagram. No primeiro momento, eu quero primeiro agradecer aos organizadores do evento, em especial o professor Elidiomar, pelo convite para a gente fazer a nossa fala aqui e também ajudar aí na divulgação do nosso projeto mesmo. É importante a gente exaltar aí o trabalho que vocês fazem na divulgação científica e a inspiração que vocês fornecem para a gente na divulgação desse conteúdo, na criação desse conteúdo, também para os nossos alunos, não só para o projeto, mas também aí para a área de ensino e para a vida também. O projeto Biodemia, ele nasceu em maio desse ano, por causa do período pandêmico. Então, a gente estava sem as aulas presenciais, tá? E a gente sentiu a necessidade de fornecer informação científica de um modo fácil aí para os nossos alunos. Tá? A escolha da plataforma do Instagram, ela vai ocorrer por causa da facilidade de obtenção e disseminação de informação que essa plataforma vai ter, a possibilidade também de criação de conteúdos com imagens bem chamativas e o conhecimento que a gente vai ter aí na palma da mão. E além disso, o Instagram, ele é um aplicativo que tem muitos milhões de usuários, tá? E pelo que a gente tem visto, é um dos aplicativos preferidos aí das pessoas de modo geral. A ideia inicial, então, era criar esse conteúdo mais voltado para os nossos alunos da biologia aqui da UESP, só que como é um projeto de extensão, vai abrir as portas aí para a comunidade exterior. Então, para quem não sabe, para quem ingressou na universidade, para quem não é da universidade, ou para quem está na universidade, mas não tem o conhecimento, a universidade ela é feita de 3 pilares. O primeiro pilar é o mais conhecido, que é o pilar do ensino, que vai englobar aí as atividades de ensino, por exemplo, na sala de aula. O segundo pilar da universidade é a parte de pesquisa, que vai ser, então, o desenvolvimento científico, tecnológico e social, aí feitas nas dependências da universidade. E o que muitas pessoas não conhecem é o terceiro pilar, que é justamente o pilar da extensão. A extensão, ela visa sair dos portões da universidade, ela visa englobar a comunidade externa da universidade. E daí que a gente entra nessa importância da universidade em disseminar informação científica. Entrando um pouquinho mais no nosso projeto, então, a gente tem 6 meses de projeto, alcançamos em torno aí de 1.100 seguidores, ao todo foram 214 postagens, e dessas são 8 lives, inclusive uma com o nosso professor Lucas e o professor Elidiomar. Os temas das postagens foram, de modo geral, da área da biologia, então envolveu aí botânica, zoologia, microbiologia, tem genética, educação ambiental, tem ensino, tem etno e tem até história das ciências, tá? Então, são temas variados aí que a gente vai ter nas ciências. Do nosso projeto é realizado com o auxílio aqui dos professores, tá? Então, a equipe para esse semestre, ela chegou a ser composta por 9 professores, sendo que os coordenadores somos eu, professora Thais e o professor Hermeson, e na nossa equipe nós também temos a professora Josiane, o professor Lucas, que já vai falar com vocês, a professora Carla, Tatiana, a Maria Pessoa, o professor Leonardo e a professora Franciele, que também auxiliou a gente. E, além dos professores, nós tivemos o auxílio aí de 4 alunas do curso. Tá? Então, agora eu vou passar a fala para o professor Lucas, para ele entrar um pouquinho mais na parte de zoologia mesmo. Bom, gente, mais uma vez aí agradecendo o convite, né, do professor Elidiomar, para a gente poder estar falando um pouquinho aqui de divulgação científica, e melhor ainda, de divulgação científica na área de zoologia. Então, como já foi dito, meu nome é Lucas, já mostra que o Biodemia ele está rendendo boas parcerias, né, e também criando pontes, né, uma vez que a gente está trazendo também colaboração de pessoas externas, como o próprio professor Elidiomar, né, em uma live que nós desenvolvemos acerca de biologia cultural e, obviamente, puxando a sardinha para a parte da zoologia cultural. Então, como já foi dito, nós trabalhamos com uma linha mais interdisciplinar. Então, não necessariamente os posts são de cunho apenas de uma determinada área, mas sempre que possível trazemos elementos de outras áreas para que as postagens se tornem mais abrangentes, que elas possível ter um alcance para um público geral maior
e que não fique restrito apenas para o público acadêmico. Nós também, dentro dos seguidores, dos cerca de 1.100 seguidores, temos também pessoas que não necessariamente são universitários, são da UESC. Então, a forma que a gente tenta elaborar esses posts é sempre buscando ter elementos que tragam um alcance, que sejam mais acessíveis para um público geral. E, obviamente, dentro da área de zoologia, tentamos também incluir elementos de outras áreas e, obviamente, a parte sempre trazendo elementos da cultura pop. Ao todo, dentro das 214 postagens, 33 delas eram relacionadas ao tema zoologia. Então, esses posts, sempre que possível, trazíamos alguns elementos, algumas curiosidades e referências da cultura pop. Não necessariamente o post era só sobre isso. Não, trazemos um pouco de detalhes, algum grupo taxonômico que era abordado, algum aspecto, né, de grupos de animais, e sempre que possível fazíamos alguma referência à cultura popular, aspectos culturais. Bom, aqui detalhando um pouco mais, temos exemplos do tipo de elementos que incluímos em nossos posts. Basicamente, os grupos que são mais frequentes em nossas postagens são artrópodos. Então, aqui eu pego aqui um exemplo aqui de uma postagem sobre efemeróptera, e a gente traz um pouco de conhecimento em cultura popular em referências a quadrinhos, livros, né, marketing, né, como esse tênis aqui da Nike, né, que foi em homenagem aos efemerópteros, jogos de videogame. Então, aqui é um exemplo de grupos e de que forma a gente tenta trabalhar, está trazendo esse aspecto da zoologia cultural. Aqui foi uma postagem sobre um grupo de aracnídeos, os amblypígios, né, que a gente faz aqui uma referência aqui a Harry Potter. Né? Além disso, temos referências também a outras áreas, né? Então não fica só restrito a apenas a zoologia, então a gente pode pegar um pouco a genética, associar a zoologia e também está trazendo a associação para a zoologia cultural, né? Pegando aqui como referência o gato frajola, falando um pouco sobre a coloração, a genética da coloração em gatos. Falamos um pouco sobre outros temas também, sobre a heterocromia, fazendo referências a filmes, e também alguns grupos de moluscos que também podemos estar fazendo referência aqui a Pokémon, por exemplo. Então, de uma forma geral, os grupos mais representativos que temos em nossas postagens foram artrópodos e alguns grupos de vertebrados, principalmente mamíferos, até pela facilidade e acessibilidade do público geral a esses grupos mais conhecidos. Mas também fazemos postagens de grupos um pouco desconhecidos, até para estar trazendo também essas novidades dentro das nossas postagens. Fazemos postagens exclusivamente com foco mais para a zoologia cultural, como essa análise que foi feita do filme A Era do Gelo. Então, foram feitos alguns comentários e discussões acerca dos personagens desse filme, né, sobre os aspectos históricos, né, aspectos evolutivos e comentários sobre cada um deles. Então, esse foi uma postagem exclusivamente de cunho mais para o aspecto da zoologia cultural. Além disso, também temos postagens relacionadas à etnobiologia, mas especificamente à etnozoologia. Então, aqui trabalhamos aspectos culturais, aspectos relacionados a insetos, a tratamentos, uso desses animais. Então, pegamos um pouco postagens de conhecimento tradicional também, para incluirmos em nossas postagens. E, obviamente, lives com convidados que trabalham nessa área de etnozoologia e também contribuíram para um acréscimo de conteúdo ao nosso canal, como essa que aconteceu recentemente. Em relação ao projeto de uma forma geral, os conteúdos de zoologia são frequentes. Na próxima etapa do projeto, vamos continuar a fazer postagens sempre que possível, trazendo esses aspectos, as referências, até por uma forma também de facilitar a divulgação científica, e esperamos que o projeto tenha um alcance aumentado e que, se possível, vocês também visitem nosso perfil, né? Deem lá seus comentários, deem uma conferida e deem também um feedback, né, sobre o que nós temos produzido até então. Então, aqui deixa aqui nossos contatos, né? Quem quiser falar, discutir ou fazer alguma parceria, estamos aí abertos para qualquer tipo de colaboração. Eu agradeço aqui a nossa apresentação, o convite,
e qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente. Obrigada.